Qual o critério para Deus responder orações? Para nossas orações serem respondidas, existem alguns critérios importantes a serem seguidos. E é o que diz as Escrituras Sagradas. Primeiro, a oração tem que ser feita por aquele que busca o Deus vivo. Provérbios 28, 9. Segundo, tem que ser feita de todo o coração. O próprio Deus disse isso lá em Jeremias 29, 12. Terceiro, esta oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus, ali em Mateus 6, 10. Vamos falar sobre alguns critérios bíblicos a serem seguidos para que Deus abra seus ouvidos a nós e nos responde às nossas orações. Sabemos que não é de qualquer jeito que nossas orações são ouvidas e respondidas. Primeiro, para que nossas orações cheguem no trono da graça e sejam respondidas, a oração tem que ser feita por aquele que tem comunhão diária com Deus, que obedece às Escrituras Sagradas. O sábio Salomão disse em Provérbios 28, 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável, ou seja, desprezada. Ele diz que aquele que não quer ouvir os ensinamentos de Deus, suas palavras chegarão a Deus como abominação, com desprezo. Isso significa que a oração é ouvida por Deus, mas se aquele que fez esta oração só busca a Deus na hora de suas necessidades, diz que essas palavras são desprezadas pelo Deus vivo. Não sou eu que digo, está lá em Provérbios 28, 9. Ou seja, Deus não aceita as orações daqueles que não têm comunhão com Ele, que desobedecem aos seus mandamentos. Isso anula a eficácia da oração, tornando-a uma prática vã, sem efeito aos olhos e ouvidos de Deus. Uma das condições para Deus responder nossa oração é ser obediente aos seus mandamentos. É uma condição. Não basta apenas falar com Deus, é necessário viver de acordo com seus princípios e mandamentos. Quando fazemos isso, fazemos parte da família de Deus. Quando não obedecemos a Deus, demonstramos falta de respeito a um Pai e autoridade divina que Ele é. Assim, nossas orações se tornam ineficazes e até mesmo repugnantes, como dizem Provérbios 28, 9. Quer que Deus incline seus ouvidos para ti e responda a sua oração? Tenha comunhão com Ele diariamente, obedecendo e o adorando. E assim será amigo de Deus e família de Deus. A Bíblia nos ensina como nossa oração poderá chegar ao trono da graça. E o próprio Deus nos ensina em alguns livros bíblicos. Eu, quando eu era criança, fazia muitas perguntas sobre Deus para minha mãe, que era uma missionária e minha professora também na escolinha bíblica das crianças na igreja. Um dia, perguntei a ela, nunca vou me esquecer, um dia perguntei a ela se alguém que não fosse crente, na época usei essas palavras, mas que fosse de outra religião, orasse a Deus e se ele iria responder. Ela foi precisa e rápida em sua resposta e disse que não. Aí eu insisti e disse, mas Deus é tão bonzinho, ajuda muitas pessoas que conhecemos. Ela disse, sim, mas sua bondade está ligada também à fidelidade de seus filhos. E ele só responde pedidos daqueles que obedecem a sua palavra, para não haver confusão. Eu continuei e disse, mas por que ele não responde a todos, principalmente aqueles que falam com ele? Mesmo sendo de outra religião, ele não fica com dó dessas pessoas? Ela disse, não fica não, porque é escolha de todos buscarem o Deus que desejarem. Achei estranho, continuei a perguntar, por que ele não responde, mãe, para essas pessoas que também precisam dele? Ela disse, porque o nosso Deus não dá a sua glória para ninguém. Respondi, não entendi. Ela disse, vou explicar.
Se uma pessoa que adora um Deus de barro, papel, ouro, prata, não importa o material, e não o Deus vivo, e essa pessoa estiver precisando de ajuda, ela vai fazer a oração para aquele pedaço de papel, ouro, barro, pau, prata, como se estivessem falando com o seu Deus, correto? Disse sim. E se Deus, através dessa oração que ela fez, olhando para esse pedaço de material, responder: o que vai acontecer? Agora, eu é que vou fazer uma pergunta para você. Me senti importante, afinal, minha mãe era minha mãe e professora das crianças. E estava me fazendo uma pergunta. Ela disse: após essa pessoa falar com um pedaço de material, seja papel, madeira, ouro, prata, não importa, ela fazer o pedido e receber a sua bênção, quem você acha que ela vai agradecer? Eu fiquei feliz, pois sabia a resposta e disse: se ela fez a oração através de um pedaço de papel, madeira, prata, ouro, claro, ela vai pegar esse material como se fosse seu Deus e vai agradecer pela graça recebida. Acertou, filha, pois está na Bíblia que nosso Deus não dará a sua glória para ninguém. Por isso, ele não responde orações feitas através de materiais físicos, mas aquela oração feita de todo o coração e direcionada somente a ele, o Deus vivo. Saí dali satisfeita, pois tinha entendido como chegar no coração de Deus. Hoje sei que tudo que minha mãe me disse está escrito em Isaías 42:8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Esse versículo enfatiza a exclusividade da glória e do louvor devidos a Deus, o Senhor. Ele declara que sua glória não será compartilhada com outros deuses ou ídolos. É uma afirmação da soberania e unicidade de Deus, um tema decorrente em todo o livro de Isaías. Isaías 42:8 é uma declaração que Deus, sobre sua glória e louvor exclusivos, rejeitando a adoração de ídolos. Nas Escrituras, lemos outros livros fazendo os ensinamentos de como buscar a face de Deus. Segundo, falamos o primeiro, agora vamos ao segundo. Segundo princípio, para que nossas orações cheguem no trono da graça e sejam respondidas. A oração tem que ser feita de todo o coração. O princípio primeiro tem que ser feito por alguém que busca a Deus, um filho de Deus, aquele que tem intimidade com Deus. Agora o segundo tem que ser feito de todo o seu coração. O próprio Deus disse isso para o povo de Israel na carta de Jeremias. Escreve a eles, Jeremias 29:12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Amados, orar com somente palavras vazias, não teremos respostas. Mas a eficácia da oração é fazê-la de todo o nosso coração. Deus diz que se assim o fizermos, vamos encontrá-lo. Primeiro, tem que ser feita a oração por uma pessoa que busca, que tem intimidade com Deus diariamente. Segundo, tem que ser feita de todo o seu coração. Terceiro princípio, para que nossas orações cheguem ao trono da graça e sejam respondidas. Essa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6:10. Em Mateus 6:10, a frase: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse versículo expressa de que o reino de Deus se estabeleça e a vontade divina seja cumprida, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. Essa passagem faz parte da oração do Pai Nosso, feito por Jesus, e demonstra a importância de buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida.
Outra parte desse versículo, venha o teu reino, é um pedido que expressa de que Deus seja presente em nossa vida cotidiana e que em tudo que venhamos fazer, o reino de Deus esteja presente. Que seja feito a sua vontade, é um pedido que está destacando a vontade de Deus, que a nossa vontade esteja de acordo com sua vontade, buscar viver de acordo com a sua vontade, que nossos pensamentos e desejos estejam alinhados com o pensamento de Deus. Pensando o pensamento de Deus. Pensando o pensamento de Deus. Isso é possível, pastora Itamara? É, mas como vou saber a vontade de Deus? Quando buscarmos conhecer a Deus como Ele é, e Ele expressa toda a sua vontade nas Escrituras Sagradas. Quando a lemos, Ele se revela a nós. Simples assim. Assim na terra como no céu. Esta frase indica que a vontade de Deus é plena em todos os lugares, seja no céu ou na terra. Todos e tudo fazem a vontade de Deus. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. É um convite para que sejamos transformados e que viveremos de acordo com a vontade de Deus, e Ele cuidará de todas as nossas necessidades, porque Ele é Pai, e um pai jamais deixará seu filho à deriva. Outro livro nas Escrituras Sagradas que nos ensina de como nossas orações poderão ser ouvidas e respondidas a Deus, está lá em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fazer neste lugar. Salomão orava a Deus consagrando um templo, o primeiro templo que Salomão fez, construído para adorar a Deus. Deus responde a Salomão dizendo que tem promessas e bênção para os fiéis. Outra vez Deus diz que suas bênçãos são para o seu povo, ou seja, para aqueles que têm comunhão, que o busca, que o chama, que fala com ele. Acrescenta que tinham que buscar a sua face, se arrepender dos seus erros, ou seja, tem que se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus atos praticados e buscar a Deus. Deus deixou claro a Salomão que mesmo sendo o seu povo, tinham que se humilhar e buscar a sua face. Somente dessa forma iriam ter a sua presença. Então, vamos seguir alguns ensinamentos que o próprio Deus estabeleceu para que nossa oração seja ouvida e respondida. A oração tem que ser feita por aquele que busca o Deus vivo. Está lá em Provérbios 28:9. Tem que ser feita de todo o coração. Foi o próprio Deus que diz lá em Jeremias 29:12. A oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6:10. Temos que diariamente nos humilharmos e buscarmos a face de Deus, segundo Crônicas 7:14. Não podemos esquecer que a oração é um canal de comunicação com Deus. Que nossa oração não seja um monólogo. Monólogo é quando uma só pessoa fala, sozinha, mas que seja uma conversa, onde você fala e Deus responde e vice-versa. Deus abençoe abrindo seu entendimento e seja abençoado através de suas orações. Fique na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.